Esse tema que eu vou falar agora é um tema que é muito pertinente ser falado antes da virada do ano, porque nesse período, e é um tema que muitas pessoas consideram polêmico, eu ia tratá-lo de forma mais abrangente, mas eu vou tentar focar em específico no o que ele denota em relação ao ano novo. Enfim, eu vou falar sobre a nossa postura de jovem cristão católico, jovem peregrino, jovem missionário, discípulo de Cristo, perante a essa onda de superstições e correntes esotéricas que nos cercam, principalmente nessa virada de ano, nas viradas de ano. A gente vê uma mídia televisiva, uma mídia virtual, uma mídia impressa, onde o assunto principal nas manchetes é previsões 2014, onde o assunto principal é o que eu devo fazer para começar bem o ano, para ter sorte no próximo ano. E nós somos católicos, né? Nós temos a nossa fé em Deus. Nós não temos nossa fé em coisas. Nós não temos a nossa fé numa negociação. Eu vou comer isso para ter isso. Não existe isso, gente. Eu não tô querendo aqui atingir pessoas que são de outras religiões, mas eu tô querendo aqui, de repente, estou aqui para poder formar você, que se diz católico, a respeito do que a nossa fé realmente professa. Eu digo às vezes que sou católica, que professo a fé católica, mas no ano novo eu vou lá e me visto de branco, mas não por não tem nenhum pecado em vestir de branco, dependendo da sua consciência. Primeiro ponto da conversa. Mas eu vou vestir tal cor porque eu quero atrair isso para minha vida e eu vou comer o caroço da romã, eu vou colocar o caroço da romã na carteira, eu vou comer uva, eu vou pular 7 ondas para poder ter isso, para poder ter aquilo. Aí eu não vou comer carne de galinha, nem de um animal que cisque ou ande para trás, porque eu não quero que minha vida dê para trás. Então, gente, a palavra de Deus é clara. A primeira palavra de Deus que eu tenho para isso é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres. Quem é cristão é livre. Você pode comer o que você quiser na virada do ano. Não é o que você come que vai definir o que vai te acontecer. A não ser que, por exemplo, eu tenho alergia a camarão. Se eu comer camarão no ano novo, com certeza eu não vou entrar bem no ano. Eu vou entrar bem no ano, sabe aonde? No hospital. Tomando vermelha na veia. Isso, mas isso daí não é questão de superstição. É a sua saúde. É outra história. Então, você é livre. Eu posso vestir preto, eu posso vestir azul, eu posso vestir uma roupa velha no ano novo, que isso não vai definir o que vai acontecer no próximo ano comigo. E a minha fé não está em astros. Minha fé não está em búzios. Minha fé está em Deus. E o futuro só a Deus pertence. No YouCat, página 196, encontramos a seguinte definição para a superstição: é a admissão irracional de que determinadas palavras, ações, acontecimentos e objetos contêm em si forças mágicas ou as desenvolvem a partir de si mesmos. A superstição é a crença de que certas obras, objetos ou números têm força para dar sorte ou azar. Isso não precisa muita explicação. Essas definições são bem claras. Você atribui a coisas a sua confiança. Você ter fé é você confiar sem ter certeza. Você ter certeza daquilo que você não tem. É crer no invisível. E a superstição já é o oposto de fé. Você está crendo naquilo que você está vendo, naquilo que você está falando, naquilo que você acredita que tem poder. E aquilo é algo tangível, algo concreto. E para o catecismo da Igreja Católica, a superstição é apresentada como um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Como assim? Às vezes você tem uma pedra, um cristal, e você confia que aquele cristal vai te atrair dinheiro ou que determinada pedra vai te atrair saúde, mas você também pode acabar atribuindo a coisas que são próprias do culto ao verdadeiro Deus
um aspecto supersticioso. Exemplo, tem pessoas que utilizam o terço como amuleto. Penduram em carro ou andam porque vai me atrair proteção, mas não porque você vai atrair proteção, porque você está rezando e pedindo a Deus que Ele te proteja e você tem fé de que Ele vai te proteger, mas porque acredita que o objeto, o terço, por si só, atrairá essa proteção. Outro exemplo, tem pessoas que utilizam a Bíblia para tirar a sorte, como se fosse um biscoitinho da sorte. Eu vou abrir em tal versículo que isso significa que aquilo que está escrito vai acontecer e você faz isso de repente sem a menor oração, a menor introspecção de se elevar a Deus, pedir a Deus que de repente te revele algo, mas você está abrindo como se você estivesse comendo o biscoitinho da sorte. Às vezes a pessoa faz orações acreditando que o poder daquelas palavras atrairá aquilo que ela deseja naquele momento que ela está proferindo aquela palavra, porque aquela palavra é uma palavra que atrai determinada coisa que você almeja. Não porque a oração você está, interiorizando, pedindo a Deus, tendo fé, se lançando, mas você está colocando a fé nas palavras que você está dizendo, como se fossem palavras mágicas. Isso é você também cair na superstição. Você está usando símbolos, instrumentos da fé católica? Está, mas você está usando da maneira errada. Você está sendo supersticioso com coisas que são próprias do culto ao verdadeiro Deus. Os maiores argumentos estão na própria palavra de Deus. Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nos põe diversas passagens bíblicas que falam a respeito da superstição, das práticas supersticiosas, do quanto nós não devemos nos dar a esse tipo de prática e devemos estar atuando como verdadeiros sentinelas para que outros cristãos também não caiam nessas práticas. De início, vou citar aqui o Evangelho de São João, capítulo 12, versículo do 44 ao 50, onde o próprio Cristo nos fala. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. Em verdade, não falei por mim. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, digo segundo me falou o Pai. Também no Novo Testamento, encontramos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. São Paulo diz: quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. Jesus Cristo. Agora, em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, nós encontramos um verdadeiro apelo do apóstolo João para todos nós. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo o espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo o espírito que não proclama Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, é por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 22, a gente tem o que o apóstolo Pedro, nosso primeiro papa, diz para Simão, um mago, uma pessoa que praticava magia e tinha vários fãs, vários adeptos, vários seguidores. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração, pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Bem, o que com essas passagens bíblicas a gente pode concluir até agora? É a base da nossa fé, Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor da nossa vida. Só nele a gente põe a nossa confiança. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E Deus é maior que tudo que há nesse mundo. Se tem alguma pedra na qual a gente deposite nossa esperança, essa pedra é a pedra angular, que é o próprio Cristo, sobre a qual está edificada a nossa igreja. Então, não é em pedra de cristal energizada, não é em ágata ou outra pedra que essas correntes esotéricas e falsas doutrinas apregoam. É na pedra angular Jesus Cristo. E como o apóstolo João diz aqui, nós somos de Deus. E a gente reconhece se o Espírito é de Deus, caso ele proclame que Jesus Cristo é o Senhor e se encarnou. E se você parar para observar toda essa onda de correntes esotéricas que nos cercam no final de ano, nenhuma delas diz: dobra o seu joelho, peça a Deus, reze, ore a Jesus Cristo, adore o Senhor. Nenhuma delas proclama Jesus. Proclama a fé o quê? Numa pedra, numa uva, numa romã, e não em Cristo. E todas essas coisas são boas porque são criadas por Deus, mas nenhuma dessas coisas criadas nos ama ou governa a nossa vida. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Não há outro fundamento, como a própria palavra que a gente leu. Como o apóstolo diz, não há outro fundamento. E não há como você querer colocar outro fundamento por cima desse. Ou seja, adaptar a fé católica. Eu sou católico, praticante, mas eu gosto de pular 7 ondas, de fazer uma oferenda no mar. Epa, não tem como você colocar outro fundamento. O fundamento é um só. E o fundamento é esse, Jesus Cristo. Outra questão que nos é posta aqui é o arrependimento, né? Quando Pedro fala para Simão, o mago, ele está falando para muitos de nós que nos demos algum dia esse tipo de prática, ou que por falta de conhecimento, ou até mesmo sabendo que a igreja diz que não, a gente vai lá e faz porque acredita ou nunca teve uma argumentação boa para poder não acreditar. E o apóstolo Pedro diz, né, arrepende-te disso. Arrepende-te, porque ele vê, né, ele diz para Simão, o mago, que vê que ele está imerso num fel de amargura e de iniquidade. Então, a gente quer que a gente possa se arrepender. Caso você tenha dificuldade, peça ao Espírito Santo a graça do arrependimento e busque o sacramento da confissão, que é um sacramento que corta todo o mal com o qual algum dia a gente possa ter se contaminado em nossa vida. Agora eu vou citar passagens bíblicas que se encontram no Antigo Testamento, onde encontramos um texto que fala de forma bem clara, bem compreensível, para que todos nós tomemos posse daquilo que Deus abomina em relação a práticas tanto de espiritismo quanto de adivinhações, de astrologia e outras correntes esotéricas, falsas doutrinas que buscam a perder seus filhos daquilo que ele propõe, que é a confiança e a entrega total a ele, que é o único Senhor, que é o único Deus, que é o nosso único Salvador. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, encontramos o próprio Senhor nos falando: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ainda no livro de Levítico, só que no capítulo 20, do versículo 6 ao versículo 8. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo.
Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Ainda no capítulo 20, só que dessa vez no versículo 27, também encontramos: qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. Serão apedrejados e levarão sua culpa. Agora, em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, encontramos uma explicação mais detalhada sobre algumas práticas esotéricas e sobre o que o Senhor nos propõe. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Essa última passagem bíblica, então, ela é claríssima. Deus fala claramente: a ti, o Senhor teu Deus, não o permite se dar a essas práticas. Então, a ti, jovem católico, jovem cristão, o Senhor não permite se dar essas práticas, porque você deve ser inteiramente do Senhor teu Deus. No Levítico 27, a gente vê o quanto que Deus abomina, e não é pouco, né? Esse tipo de magia, de prática esotérica e tudo mais, né? Essas passagens mostram, né, claramente Deus falando abertamente, sem necessitar muita explicação, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja para nós. Então fica essa dica: a ti o Senhor teu Deus não permite se dar a essas práticas. E esse Deuteronômio, capítulo 18, quando no início fala, né, quando você entrar à terra, né, não se dê a prática que você encontrar no meio deles. Você pode até se imaginar você no Réveillon entrando na praia, ou entrando na casa de repente alguma pessoa para ceiar e encontrar lá práticas supersticiosas, práticas de esoterismo ou de algum tipo de oração que claramente não é católica a respeito do próximo ano, previsões e tudo mais. Então você não se dê a isso, não se misture a isso. Ah, chegou o momento das previsões, todo mundo se volta para a televisão de repente para poder assistir com aquela ansiedade, como se aquilo ali, né, tivesse ditando a vida dela. Que você não esteja no meio dessas pessoas curiosas, ou não, nem por curiosidade, entendeu? Nem por curiosidade para ver o que vai dizer na televisão. Não, você não tem necessidade disso. Então você pode, porque se você for parar para pensar, né? Ah, eu não vou pra praia porque vai ter gente fazendo isso. A praia, gente, é um lugar público. Não é porque você vai estar lá que você vai, de repente, estar se contaminando. Você vai se contaminar de acordo com a sua consciência. Se você tem consciência de que você está acabando por se deixar levar por aquela crença de que aquilo vai te trazer alguma coisa, sim, aí você está no pecado. Mas se você está ali, tá com pessoas que estão praticando, mas você tá com seu pensamento firme em Deus, de que você não compactua com aquilo, você pode ficar tranquilo. Agora, é claro, a gente deve sempre evitar, mas a gente convive com pessoas que são de várias religiões, que são de várias crenças, pessoas que, acima de tudo, têm livre-arbítrio, mas a ti, você é chamado a ser discípulo e missionário de Cristo. Nós somos chamados, recebemos esse legado da jornada. Então, a nós não nos é permitido praticar isso, a nós não nos é permitido compactuar com isso, e de preferência
cabe a nós demonstrar que a nossa confiança, a nossa fé está em Deus e não em coisas, e não em jogos, em magia e tudo mais que Ele nos disse claramente através de sua palavra que não podemos nos permitir levar. Agora, novamente no Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 10, a gente pode encontrar o que o apóstolo Paulo diz para nós que de repente, né, nos dizemos católicos e no Réveillon passamos para outras práticas que não condizem com a nossa fé. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrinas diferentes da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, anátema significa excomungado, e aqui o apóstolo diz claramente, né? Então, para nós, para aqueles, né, católicos, ou pessoas que se dizem cristãs, que chegam a essa época do ano, ou em determinada situação na vida, e passa para uma outra doutrina, que não é a sã doutrina. Ainda que por um motivo que você vá para casa de alguém e que você fique sem graça de não compactuar com aquilo que estão fazendo naquela casa, você tem que pensar nisso. Você está aqui para agradar a homens ou para agradar a Deus? Se você estivesse aqui para agradar aos homens, então você não poderia se dizer servo de Cristo. E é isso também. Isso vale para você quando você for para a praia e ver pessoas fazendo oferendas, seus amigos de repente fazendo oferendas. Você não tem que ir lá para o mar para pular 7 ondas com eles ou para fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Permaneça firme e demonstre a sua fé em Cristo. Sem, é claro, busque não ofender as pessoas, mas como católicos a gente não deve se dar a essas práticas e nem mesmo por motivo de não ser uma pessoa desagradável, ficar sem graça, ficar na casa dos outros, que está com os outros. Você está aqui para agradar a Deus. Isso é mais como que Deus, né? Ele é maravilhoso, ele nos dá em sua própria palavra, na própria Bíblia, né? Aquele incentivo, aquela mensagem para diversas situações que a gente possa se encontrar em nossa vida. Essa é uma situação. Às vezes você fica sem graça, de não estar compactuando, né? Porque está ali na casa daquelas pessoas, aí você fica tímido, aí você fica sem jeito e acaba fazendo aquilo que não condiz com a sua fé. Então seja firme. Você não está aqui para agradar a homens, está aqui para agradar a Deus. E de repente, claro, tentando ao máximo não ofender a ninguém, mas na sua firmeza você já está dando um testemunho, você já está sendo, de repente, luz do mundo para aquelas pessoas, você está sendo a diferença, você está sendo sinal de Deus na vida daquelas pessoas. Às vezes também você pode estar na seguinte situação. É comum nesse final de ano muitos esotéricos, muitas pessoas que se dizem espiritualizadas ou espiritualistas dizerem que a gente não deve comer carne de animais que andam para trás ou que ciscam, porque senão a nossa vida dá para trás. Ou então pessoas que nos estimulam a comer uva, comer lentilha, porque isso traz prosperidade, traz sorte. Quando você come a uva, você tem que fazer pedido. E às vezes você vai num lugar, numa ceia de ano novo, e fica naquela dúvida. Eu estou com vontade de comer lentilha porque eu gosto de lentilha, mas se eu comer, eu estou dando um contra-testemunho, eu estou mostrando para as pessoas que eu estou comendo porque eu estou acreditando.
eu não acredito, mas eu gosto de lentilha, eu quero comer lentilha, eu não posso comer lentilha. Ou às vezes você acaba não comendo aquela carne porque não tá afim, mas você pode pensar, os outros vão pensar o quê? Vão pensar que eu não tô comendo porque eu acredito que eu vou andar para trás. Então, você pode, ou então você simplesmente acaba acreditando ou indo naquela onda, vou comer sem a uva, vou fazer o pedido. Aqui na Bíblia a gente encontra uma resposta para essa situação. E essa resposta está também no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pois bem, não há nada de mal nem de ruim na carne que você comer, ainda que você vá na casa de alguém que tenha oferecido essa carne para um falso ídolo. Se você tiver a sua consciência firme em Deus, é a sua consciência que vai dizer. E isso serve também para uso de roupa. Érica, se eu me vestir de branco, eu estou querendo dizer que eu acredito que a cor vai influenciar na minha vida? Não. Você pode se vestir da cor que você quiser. O que vai valer é a sua consciência. É claro, as pessoas que te verem vestido de rosa, com certeza vão fazer uma piadinha pra você, dizendo que você tá buscando um novo amor. Mas é a sua consciência com Deus. Você tá comendo aquela carne, aquela lentilha. Você tá acreditando que aquilo vai te trazer azar? Que aquilo vai te trazer sorte? Você tá comendo só porque você gosta? É a sua consciência com Deus que vai dizer se você tá pecando ou não. Então, mas é a sua consciência que vai dizer. Você tá comendo aquela lentilha porque você gosta? Porque você gosta de lentilha? Eu sou uma pessoa que eu gosto de lentilha. Então, se eu comer lentilha no ano novo, não é porque eu acredito que a lentilha vai me trazer prosperidade. Na verdade, eu gosto de comer lentilha em qualquer época do ano. Só que, infelizmente, eu costumo encontrar maior oferta de lentilha, né? As pessoas costumam fazer mais lentilha nessa época do ano por questão de costume ou por questão de superstição. Ainda que a pessoa tenha feito por superstição, a sua consciência que vai dizer se você está compactuando ou não. Se eu tô comendo porque eu gosto e a Dona Mariazinha fez porque ela acredita que aquilo vai trazer prosperidade, mas eu tô comendo só porque eu gosto e Deus sabe disso, que eu tô firme na minha fé, eu posso comer à vontade. E se eu quiser falar, tô comendo, mas eu não acredito não, tá? Você pode fazer isso se você quiser, pra você, de repente, querer dar um testemunho de que você tá comendo aquilo, né? Mas não por superstição, que a sua fé está em Deus. E a roupa também, você pode se vestir de branco à vontade, que isso não significa, a não ser que você acredite, né? Isso não significa que você está dando contra-testemunho ao você se vestir de branco. E é isso que vale, né? Nessas questões de ano novo, a questão de alimento, de roupa, vai muito tudo da sua consciência. Agora, em relação a você fazer ofertas pro mar, a gente sabe que isso é uma prática de uma outra religião que não é a católica. Então, não condiz de jeito nenhum, mesmo nem questão de consciência sua, não condiz de jeito nenhum você fazer isso, porque a gente sabe claramente que isso é uma prática de uma outra religião que não é a nossa. E sem contar que você, além de estar sendo contradizendo a sua fé, está sendo missionário, de repente, de uma outra fé, ao invés de ser missionário de Cristo, que as pessoas estão ali te vendo e você está dando um testemunho, um contra-testemunho, um testemunho de outra coisa, de outra verdade que não é a verdade, o caminho e a vida.
e você está poluindo a natureza. Pense nisso. Então, o que eu desejo, né, é que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, para que a verdade venha nos libertar. Se a gente for parar para pensar, todas as superstições que existem, todas essas correntes esotéricas são prisões. Porque Deus nos faz livre para a gente escolher o que a gente quiser comer. E vem uma corrente esotérica que diz que se você comer isso, você está condenado àquilo. Deus nos faz livres. Se você quebra um espelho, você está condenado a 7 anos de azar. E logo nas primeiras passagens bíblicas que eu li, o próprio Jesus diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para trazer a salvação. Aí vem um outro indivíduo que se diz espiritualista e diz para você que você está condenado a ter má sorte na vida porque você quebrou um cristal, porque você quebrou um espelho, e você de repente toma isso para si. E se esquece que o cristal não derramou sangue por você na cruz, o cristal não te ama. E o cristal, ele não diz para você, pedis e recebereis. De repente, aliás, ele não diz nada porque ele não tem boca, ele não tem voz. Quem tem voz é uma outra pessoa que vai dizer que você tem que energizar o cristal para ele ter poder. Então, e às vezes, né, eu creio que muitas pessoas, até algumas por falta de conhecimento, outras porque nós seres humanos temos essa tendência a complicar as coisas. E Deus, ele é muito simples. Ele diz simplesmente isso. Se você quer, pedis e recebereis. Batei a porta e ela vos será aberta. Mas a gente gosta de fantasiar as coisas e de repente acaba acreditando que colocar um livro embaixo de um travesseiro vai me trazer maior resultado do que eu me empenhar, eu me esforçar, estudar e pedir de repente a Deus que abra minha mente para que eu tenha uma inteligência, que eu tenha uma capacidade maior de aprendizado daquela matéria. Aí eu vou lá e coloco o livro embaixo do travesseiro acreditando que no outro dia eu vou acertar todas as questões da prova. Então, isso é muito fantasioso, né? A gente tem essa mania de repente querer fantasiar as coisas. E por isso a gente, talvez muitas superstições tenham sido criadas, inventadas, por conta dessa tendência do ser humano de querer complicar as coisas. E Deus, ele é simples. Se você quer, você pede. É claro, mas como a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus e não a nós. Então, nem sempre aquilo que a gente pedir, a gente sabe que vai receber. A própria palavra nos diz isso. Mas como a própria palavra diz, em tudo dai graças. Então, é essa a minha mensagem. Eu deixo esse alerta, né? A gente precisa vigiar, como diz a palavra, e orar para não cair na tentação e nas ciladas do inimigo. E com certeza, se a gente reconhece, como disse na palavra aqui que a gente já leu, que aquele espírito que está falando não é de Deus, porque ele não está proclamando Jesus como Senhor, está proclamando, de repente, uma força da natureza, uma planta, né, uma folha de louro na carteira, como Senhor da sua vida, o Senhor que vai te trazer prosperidade. E o Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo, é Senhor de todas as coisas. E só existe Ele como Senhor. Se esse espírito não está proclamando Jesus como o Senhor, não é um espírito de Deus. E se não é um espírito de Deus, é como a própria palavra que a gente leu aqui diz, é um espírito de confusão. É um espírito, de repente, de um anjo caído. Então, que a gente se mantenha vigilante. Eu espero do fundo do coração que se você não tinha formação sobre isso, que você possa agora, né, renunciar. Se você viveu isso, busque a confissão. Que a confissão é o sacramento que nos liberta de todo o mal que a gente possa ter se contaminado. E ainda que algumas pessoas da igreja digam, não, você tem que ficar a sua vida toda fazendo orações de renúncia. A confissão, você confessou, você se arrependeu, você se libertou. Porque se a gente for parar para pensar nessas pessoas que não, é o sacramento por ordem, assim, é o sacramento que nos liberta. Né? Eu conversei isso com vários padres e eles falaram, Érica, porque uma vez uma pessoa falou isso pra mim. Quem sou eu pra falar de superstição? Eu sou uma pessoa que eu sempre vivi nisso. Até o dia que eu fui num seminário de vida no Espírito Santo. Né? Eu realmente resolvi me abrir para aquilo que a igreja dizia. Porque comecei caminhando na igreja, mas eu praticava simpatia, eu acreditava nas falsas doutrinas, mas porque eu não tinha conhecido ainda os argumentos que a igreja católica tinha. Eu sabia apenas que a igreja dizia não.
Mas por que a igreja diz não? Nunca foi me proposto isso. Nunca foi me ofertado isso. E através do seminário de vida no Espírito Santo, um belo dia, o tema foi esse: falsas doutrinas, quiromancia, cartomancia e todas essas correntes esotéricas. E nesse seminário foi proposto que a gente fizesse um estudo bíblico. Essas passagens que eu falei com vocês e outras mais foram nos dadas para que a gente estudasse, e ali eu vi que a própria palavra de Deus, porque eu sempre acreditei na Bíblia, eu vi a própria palavra de Deus falando com clareza. E aquela passagem que diz: não faça o seu filho passar pelo fogo, eu me lembro que mamãe uma vez me levou numa rezadeira que justamente me fez passar por fez um feitiço onde eu tinha que passar por um negócio de fogo. Então na hora eu falei assim: gente, eu vivi isso tudo. E como na época eu estava frequentando um certo movimento da igreja, eu renunciei, fiz as orações de renúncia, me confessei. Só que algumas pessoas falaram que eu teria que fazer essa oração de renúncia praticamente de tempos em tempos, porque eu carregaria essa marca sempre comigo. Isso não existe. Isso não existe. A confissão, ela te lava. Ela te purifica. Se você se arrependeu, se você está confessando de coração, a confissão te liberta. E eu demorei muito tempo para poder descobrir isso, que eu não precisaria ficar a vida toda fazendo orações de renúncia. E é isso que eu quero propor para vocês. Eu já vivi isso. Eu fui uma católica, sim. Dizer que eu era católica e pulava as 7 ondas no mar, e comia uva, fazia simpatia da romã e várias outras. Graças a Deus eu me libertei. O Espírito Santo tirou essa venda dos meus olhos. E realmente, se você tem a Deus, e Deus é maior que tudo, para que você vai precisar de uma pedra, de um cristal? Ah, eu acho lindo o cristal. Eu acho lindo. Mas eu prefiro não ter. Apesar de que é criação de Deus, se você está usando apenas como um enfeite, isso não quer dizer nada. Se você está usando meramente como um enfeite, mas com certeza eu busco evitar, porque uma pessoa vai ver, vai pensar o quê? Vai pensar que é esoterismo, e vai ter, de repente, uma inspiração, um incentivo para poder também fazer, achando que você está fazendo, Érica está fazendo uso de cristais, então, eu vou fazer também. Então, é muito importante a gente buscar conhecimento sobre isso. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque na Jornada Mundial da Juventude, eu vi uma jovem passando em frente de um local com cartaz de quiromancia e cartomancia e dizendo para outra que não tinha problema, que ela já tinha ido, que não tem nada a ver, que a pessoa pode ser católica e de repente jogar um tarô para poder ver o futuro. Claro que tem. A gente esboçou aqui por que tem. E depois eu vi uma outra jovem, que no caso ela não tinha conhecimento nenhum, nunca se interessou por outra doutrina, e uma pessoa de igreja ofereceu para ela uma corrente angelical, uma corrente de orações que tinha alguns rituais, como se fosse, ela pensou que até que fosse uma novena de anjos. E quando ela falou para mim o nome dos anjos, eu já conhecia, porque eu lia muitas revistas esotéricas, e existem correntes esotéricas angelicais, que são anjos de signos e etc. Pelo nome eu reconheci que era anjo de signo. Graças a Deus ela falou comigo antes de fazer essa suposta novena, que ela ia aceitar achando que era uma coisa da igreja. Então, por isso que é importante a gente conhecer, que às vezes a gente cai, não porque a gente tem a má intenção, mas a gente cai porque a gente não se formou. E depois a gente, de qualquer forma, eu recomendei a ela que ela se confessasse, porque os instrumentos, os materiais que ela teria que usar no ritualzinho que tinha que fazer, da suposta novena, né? Passou pela mão dela e tal. E para se sentir melhor também, era melhor se confessar, que a gente iria se sentir livre. E aconteceu também de uma pessoa da minha família, nisso que eu fui comentar isso, a respeito dessa jovem, com uma pessoa da minha família. Ela falou: Érica, eu ganhei de uma pessoa da igreja uns cristais, umas pedras. Aí eu não entendi, porque como ela sempre me deu novena de santos, eu aceitei. Então, aí eu falei também, como no caso foi uma tia minha, que ela não devia ter aceitado, né? Que isso daí não é da igreja. Aí ela falou que ela iria se desfazer e tudo mais.
Mas é isso aí. Então, às vezes nem é por mal, mas a gente acaba caindo porque a gente não buscou conhecer. Então, a gente tem que buscar conhecer porque o inimigo tá aí, né, pra nos dar uma rasteira a qualquer momento. E se a gente, de repente, sabe que a igreja diz que não, mas insiste, porque não conhece o porquê que a igreja diz que não, esse vídeo foi feito para isso. E às vezes a gente sabe que a igreja diz que não, mas simplesmente por aquela palavra que diz que a gente deve ser obediente, a gente já deveria evitar. Mas se a gente ainda assim precisa de argumento, aqui estão os argumentos. Então tenham um feliz e um santo Réveillon, que nada seja, nenhuma pedra que não seja pedra no nosso caminho, e que a nossa única pedra de confiança seja realmente a pedra angular, Jesus Cristo, e que a gente confie, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Deus tudo pode fazer, tudo pode mudar. O presente a gente faz através das nossas escolhas, das nossas renúncias, não através dos astros ou de cartas. E é muito duro, né, a gente acreditar de repente que o nosso futuro, a nossa vida toda já está determinada antes da gente nascer. Ou seja, isso não é liberdade, isso é condenação. E está delimitada por astros que não amam, não morreram por nós, não fazem nada por nós. E os astros, como quem estuda astronomia sabe, eles estão em constante processo de mutação, mudando de lugar. Então, quando você nasceu, os astros estavam numa posição, hoje eles não estão mais. E não se prenda a isso daí é se prender, se liberte. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Feliz 2014 e que sejamos cada vez mais discípulos e missionários de Cristo.